Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula de hoje para vermos um pouquinho, dos conceitos da parte teórica e também exercícios aplicados de hidrostática. Bom, para entrarmos lá na hidrostática, a gente precisa dos conceitos básicos que são densidade e pressão. Primeiramente, a gente vai ver a densidade e vai ter um exemplo aqui para a gente aplicar. Tá? E suas respectivas unidades. Bom, o conceito de densidade, coloquei aqui no quadro para vocês, é a relação entre a massa de um corpo pelo volume ocupado por ele. Tá? Relação, divisão, razão também pode ser dito. Tá? Então, massa simbolizado por M e o volume por V. Alguns autores vão utilizar a letra D para densidade ou a letra grega Rho. Eu particularmente gosto dessa aqui porque a gente não mistura com a distância lá na parte também de mecânica, na cinemática, na dinâmica, na parte de energia, torque, etc. Tem esse D simbolizando a distância. Então eu prefiro não misturar e utilizar essa letra grega chamada Rho. E a densidade tem por unidade, dentro do sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Que a gente vai ver lá naquele exemplo como que a gente transforma. Vamos lá então. Então temos aqui 200 gramas de uma determinada substância ocupam o volume de 50 ml. Determine a sua densidade no sistema internacional. Vou colocar os dados aqui. Então quer dizer que a massa é 200 gramas e que o seu volume é 50 ml. A pergunta é sua densidade. Bom, fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Densidade então vai ser igual a massa. Valor de massa 200 gramas. Volume 50 ml, densidade é igual 20 dividido por 5 dá 4 gramas por ml. Bom, mas o problema pediu dentro do sistema internacional que é quilograma por metro cúbico. Para a gente passar para quilograma por metro cúbico, basta acrescentar isso aqui, 4 acrescenta o 10 a 3 quilograma, transformou em quilograma por metro cúbico, tá? Então aqui, a diferença desse para esse que eu acrescentei aqui, o 10 a 3, ok? Bom, retornando então, agora a gente tem o segundo conceito, não tem uma ordem exatamente, mas vamos seguir essa razão, que é pressão, tá? Então a definição de pressão é a razão entre a força exercida sobre determinada área. Então, força dividido por área. A razão entre a força e a área em um determinado corpo. E no sistema internacional, a unidade que a gente encontra, já que força é dada em Newton e a área em metro quadrado, a unidade do sistema internacional, então, é Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado tem um carinha que é semelhante. A gente pode estar trabalhando aí, principalmente nos problemas, é a mesma coisa que PA. Esse PA quer dizer Pascal. Tá? Depois a gente vai fazer a relação entre todas as unidades de pressão, que é bastante importante. Bom, vamos ao exemplo então. Um corpo de 80 kg está apoiado sobre a área de seus pés, de valor 50 centímetros quadrados. Calcule a pressão exercida nos mesmos. E vamos colocar aqui, acabei não colocando, nós vamos colocar agora, que tem que estar dentro do sistema internacional. Ok? Bom, vamos lá. Vou retirar os dados aqui. A massa do corpo, então, é 80 kg. A área está dando aqui que é 50 centímetros quadrados. A gente viu aqui, que tem que ser metro quadrado. Então eu vou transformar separadinho aqui,
A área então, 50 centímetros quadrados, a área vai ser igual. Vou repetir os 50 e esse Czinho aqui é 10 a menos 2. Então eu vou trocar ele por 10 a menos 2. Eu vou colocar um parênteses aqui. Ó. 10 a menos 2 metro e está todo mundo ao quadrado. Então a área vai ser igual a 50. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. E aí eu tenho metro quadrado. Agora eu posso colocar lá na forma. Bom, outra coisa que eu tenho aqui é massa. Eu não tenho a força exatamente. Eu posso descobrir a força-peso. Para isso eu vou utilizar a gravidade, né? Então, peso, né, ou força-peso é mg. Então, peso vai ser igual a massa, que é 80 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Peso, então, vai ser 800 newtons. Bom, agora eu posso colocar lá na fórmula da pressão. Lembrando que esse P aqui é de peso, não de pressão. Posso trocar ele por força, né, para não confundir. Então, pressão é igual a força sobre área. Pressão vai ser igual a força, que é 800 newtons, dividido por 50 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Bom, vamos dividir aí 800 por 50. Então eu tenho 80 dividido por 5 dá 16. Na divisão aqui da notação científica, esse menos 10 ele vai vir para o numerador e vai trocar o sinal do expoente. Então vai ficar vezes 10 na 4, a unidade, Newton por metro quadrado. Beleza? Vou sair daqui, se vocês quiserem printar, pausar para copiar, tá? O exemplo está aí com todas as transformações. Até mais! Beleza, retornando aqui, então agora a gente vai falar da experiência de Torricelli para a gente fazer algumas relações entre as unidades de pressão que costumam aparecer. Existem outras, mas vamos colocar aqui as mais usuais. Bom, Torricelli fez o seguinte, ele pegou lá um tubo, né, tampou esse tubo, tá, uma proveta, né, digamos que isso aqui seja a proveta, ele colocou aqui o dedo, né, ou colocou algum objeto para tampar, né, e colocou essa proveta dentro de um recipiente que continha mercúrio, que é o único metal líquido, né? Então ele criou aqui, ó, não perfeitamente, né, mas criou uma espécie de vácuo. E quando ele colocou aqui dentro com a mão, ele retirou a mão. Ao retirar a mão, a atmosfera ficou exercendo uma força sobre, né, o líquido, que fez com que esse líquido subisse, né, a proveta. E mediu-se em vários pontos. O ponto mais importante é ao nível do mar, né, e lá no nível do mar verificou-se que ele sobe até um nível de 76 centímetros se chama de uma coluna de mercúrio, por isso 76 centímetros de Hg, 76 centímetros de mercúrio. Bom, então quer dizer, ao nível do mar eu tenho uma atmosfera toda exercendo força, aqui eu posso dizer que é uma atmosfera exercendo força, isso quer dizer que um atm equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui é uma unidade de pressão. Bom, se eu quisesse colocar essa proveta em milímetros, a relação daqui para cá é vezes 10. Então eu teria 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. Um atm ele equivale a 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Essa aqui é a unidade do Sistema Internacional, como a gente viu no vídeo anterior, né? Essa aqui é a unidade que eu utilizo. E essa unidade é a mesma coisa que Pascal. Eles se equivalem. Então, se 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 5 Pascal.
Aqui eu posso fazer regra de 3 relações com qualquer uma delas. Eu posso dizer que um ATM equivale a 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Eu posso dizer que um ATM equivale a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Eu posso dizer que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Posso dizer que 1 vezes 10 na 5 Pascal equivale a 76 centímetros de mercúrio e assim por diante. Tá? Essas são as unidades mais utilizadas. Existem outras, tá? Que agora, como a gente está em conceito básico, não vamos aprofundar. Retornando então, vamos lá para a pressão hidrostática. Bom, a gente pode definir ela extensamente, mas resumidamente a gente pode dizer que a pressão exercida por um líquido homogêneo sobre a superfície horizontal. Essa superfície horizontal pode ser o fundo de uma piscina, pode ser um ponto específico no fundo dessa piscina, pode ser no fundo de um tanque, no fundo de um tubo de ensaio, tá? De um frasco qualquer. Nesse caso aqui vamos colocar um tanque, e esse tanque está cheio de água. Bom, essa água, é importante saber, uma coisa que a gente precisa gravar, que a densidade da água no sistema internacional é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Tá? Ou no problema pode aparecer lá que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 grama por ml. E a gente já viu lá no comecinho como é que transforma. Acrescento 10 na 3, passou para o sistema internacional. Então eu tenho aqui um tanque com água e da superfície até esse ponto A aqui eu tenho 15 metros. No exemplo lá, a gente já tirei os dados para a gente agilizar a resolução do problema. Então está lá no exemplo, está dizendo o seguinte: determine a pressão hidrostática, tem um acentinho aqui, exercida pelo líquido no ponto A. A densidade da água eu já coloquei aqui, como a gente tirou, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, estou utilizando o ponto A. Poderia ter utilizado, o problema poderia ter pedido a 10 metros, a 5, enfim. Aí situações aqui podem ocorrer de diversas maneiras. Mas eu estou colocando lá no fundo que está a 15 metros e a altura está aqui. Bom, pressão hidrostática tem por forma, pH é igual a densidade ou GH. Vou reproduzir isso lá, tá? Pressão hidrostática é igual a densidade, gravidade vezes altura. Vamos tomar cuidado agora aqui na parte matemática. Bom, pressão hidrostática é a pergunta. Densidade é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura do ponto A, são 15 metros. Ok? Bom, aqui tem um metro multiplicando e metro cúbico. Se eu for dividir isso por isso, aqui vai sobrar metro quadrado. Se eu tiver quilograma por metro quadrado vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui dá Newton. Então a resposta aqui, eu posso esquecer todas essas unidades, sabendo que a pressão é Newton por metro quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton. E aqui sobra metro ao quadrado. Bom, vamos lá. pH então é igual. Vou repetir esse número aqui. 1 vezes 10 a 3 vezes 10 vezes 15 é 150. 150 é 1,5 vezes 10 a 2. Coloquei em notação científica, já que esse também está em notação científica. Agora eu só faço esse vezes esse. Então a pressão hidrostática é igual a 1 vezes 1,5 dá 1,5. 10 na 3 vezes 10 na 2 dá 10 na 5. A gente já viu que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. E aqui embaixo sobrou metro ao quadrado. Então a pressão hidrostática lá, somente do líquido, no ponto A,
é 1,5 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Esse problema também pede na segunda parte, determine a pressão total no ponto A. E aí essa pressão total a gente vai ter por forma, pode chamar de PT, P, pressão absoluta, tá? Tanto faz. É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se a gente for analisar no tanque, né, aqui fora tem a pressão atmosférica, que no primeiro momento eu não coloquei, né, porque não pediu só a do líquido. Agora ela está pedindo a total. Então, a pressão total é igual. Valor de pressão atmosférica está aqui, ó. Isso a gente tem que gravar também. 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, mais a pressão hidrostática que a gente encontrou na primeira parte, que deu 1,5 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Bom, pressão total então vai ser igual. Já que as duas bases são iguais, né, os expoentes também são iguais, eu vou manter. E vou somar esse número com esse. Então vai ser 1 mais 1,5, dá 2,5 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Vou deixar aqui, né, se vocês quiserem printar ou pausar para copiar. Olá pessoal, retornando então mais um exercício aqui envolvendo gráfico, que também costuma aparecer, né, e é tranquilo de resolver. Vamos lá. A pressão interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade, de acordo com o gráfico. Esse gráfico que está aqui ao lado. Determine a pressão atmosférica, B, densidade do líquido, C, a pressão a profundidade de 20 metros. Bom, já temos aqui o valor de pressão, ele está, por exemplo, a 2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. E aqui no eixo X, nós temos a altura que está em metro, ok? A primeira pergunta está se referindo à pressão atmosférica, né? Bom, o gráfico ele está partindo aqui do valor 1. Quer dizer que a pressão inicial, né, não considerando o peso do líquido, né, a força-peso do líquido, em determinada área, já está partindo de 1. Se por acaso estivesse partindo de 0, a pressão atmosférica seria 0. Então, no item A, apenas por observação do gráfico, tá, a gente pode chegar no valor de 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, que é a própria pressão atmosférica, como a gente viu aí em exemplos anteriores. Ok? Bom, depois, no item B, ele está me pedindo aqui a densidade do líquido. Agora já tem que levar em consideração as duas situações, a pressão atmosférica, que a gente já tem, e a pressão exercida a determinada altura. Vou pegar um valor qualquer, tá? Eu vou pegar aqui a altura, né, de 10 metros. O par ordenado dessa altura aqui, ó, é 2. No eixo X é 10, no eixo Y é 2. Lembrando que é 2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Né? Então vamos colocar aqui os valores. Pressão atmosférica. Já descobrimos que é 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Vou usar aqui na altura de 10 metros, né? Um H de 10 metros, eu tenho uma pressão hidrostática, né? Aliás, pressão absoluta de 2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. E eu vou colocar na fórmula que a pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Poderia descobrir aqui já, direto, mas vamos fazer por partes, tá? Então a pressão absoluta, 2 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, é igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, vezes a pressão hidrostática, aliás, mais, né? Que a gente ainda não sabe. Bom, aqui tem soma,
né? Se esse carinha aqui está somando, ele passa para o outro lado, diminuindo. Então vai ficar 2 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado, é a mesma unidade, então pode fazer isso. 1 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado vai ser igual à pressão hidrostática. Bom, 2 menos 1 dá 1 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado. Isso aqui é o valor da pressão hidrostática. A gente viu que, vou trocar de cor aqui, ó. Pressão hidrostática é igual a densidade GH. Pressão hidrostática, então, a gente vai trocar aqui pelo valor que a gente encontrou, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade, né, é a pergunta. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, aqui, ó, a gente pegou no ponto 10. Bom, 1 vezes 10 na 5 eu mantenho. Newton metro quadrado, que é igual a densidade 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Ok? Esse 10 está multiplicando. Vou continuar o cálculo aqui para ficar mais claro. Tá? Então, 1 vezes 10 na 5, que é igual a densidade vezes 10 ao quadrado. Bom, esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 1 vezes 10 na 5 dividido por 10 na 2. Isso aqui vai ser igual a densidade. 1 mantém, o 10 também mantém, e esse expoente troca de sinal. Como ele está positivo, ele fica negativo. Então vai ficar 5 menos 2, que é 3 quilograma por metro cúbico, é a unidade da densidade. Olá pessoal, retornando então mais um exercício aqui envolvendo o gráfico, que também costuma aparecer, né, e é tranquilo de resolver. Vamos lá. A pressão interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade, de acordo com o gráfico. Esse gráfico que está aqui ao lado. Determine a pressão atmosférica. B. Densidade do líquido. C. A pressão a profundidade de 20 metros. Bom, já temos aqui o valor de pressão. Ele está, por exemplo, a 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. E aqui no eixo X, nós temos a altura que está em metro. Ok? A primeira pergunta está se referindo à pressão atmosférica, né? Bom, o gráfico ele está partindo aqui do valor 1. Quer dizer que a pressão inicial, né, não considerando o peso do líquido, né, a força-peso do líquido, em determinada área, já está partindo de 1. Se por acaso estivesse partindo de 0, a pressão atmosférica seria 0. Então, no item A, apenas por observação do gráfico, a gente pode chegar no valor de 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, que é a própria pressão atmosférica, como a gente viu aí em exemplos anteriores. Ok? Bom, depois, no item B, ele está me pedindo aqui a densidade do líquido. Agora já tem que levar em consideração as duas situações, a pressão atmosférica, que a gente já tem, e a pressão exercida a determinada altura. Vou pegar um valor qualquer, tá? Eu vou pegar aqui a altura, né, de 10 metros. O par ordenado dessa altura aqui, ó, é 2. No eixo X é 10, no eixo Y é 2. Lembrando que é 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Né? Então vamos colocar aqui os valores. Pressão atmosférica. Já descobrimos que é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Vou usar aqui na altura de 10 metros, né, um H de 10 metros, eu tenho uma pressão hidrostática, né, aliás, pressão absoluta de 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. E eu vou colocar na fórmula que a pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais
a pressão hidrostática? Poderia descobrir aqui já, direto, mas vamos fazer por partes. Tá? Então a pressão absoluta, 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. É igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, vezes a pressão hidrostática, aliás, mais, né? Que a gente ainda não sabe. Bom, aqui tem soma, né? Se esse carinha aqui está somando, ele passa para o outro lado, diminuindo. Então vai ficar 2 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado, é a mesma unidade, então pode fazer isso. 1 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado vai ser igual à pressão hidrostática. Bom, 2 menos 1 dá 1 vezes 10 na 5 Newton metro quadrado. Isso aqui é o valor da pressão hidrostática. A gente viu que, vou trocar de cor aqui, ó. Pressão hidrostática é igual a densidade GH. Pressão hidrostática, então, a gente vai trocar aqui pelo valor que a gente encontrou, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade, né, é a pergunta. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, aqui, ó, a gente pegou no ponto 10. Bom, 1 vezes 10 na 5 eu mantenho. Newton metro quadrado, que é igual a densidade 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Ok? Esse 10 está multiplicando. Vou continuar o cálculo aqui para ficar mais claro. Tá? Então, 1 vezes 10 na 5, que é igual a densidade vezes 10 ao quadrado. Bom, esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 vezes 10 na 5, dividido por 10 na 2. Isso aqui vai ser igual a densidade. 1 mantém, o 10 também mantém, e esse expoente troca de sinal. Como ele está positivo, ele fica negativo. Então vai ficar 5 menos 2, que é 3 quilograma por metro cúbico, é a unidade da densidade. Importante também ter a noção aí das transformações das unidades de área e de volume. Vou fazer primeiro aqui de área, depois a gente faz de volume, levando sempre para o sistema internacional, né? No sistema internacional, a unidade de comprimento é metro, então eu vou estar sempre levando para a unidade metro, levando em consideração os prefixos. O C é o centi, ele equivale a 10 a menos 2. O Mzinho é o mili, o mili é 10 a menos 3. E o K, né, que é o quilo, ele equivale a 10 a 3. Bom, vamos aplicar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, repetir o valor, 4. No lugar do Czinho, né, eu vou colocar quanto que ele vale aqui. 10 a menos 2. Só que ele está aqui, acoplado, então ele está dentro do parênteses. Metro e está todo mundo ao quadrado. Eu vou resolver isso aqui, né? O 4 continua. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. E aí eu tenho metro quadrado. Agora eu posso colocar lá na forma que eu estou precisando utilizar isso aqui, alguma coisa relacionada com área. Bom, na letra B, fazer a mesma coisa. 6. O mili, ele é 10 a menos 3. Só que ele está junto, então está todo mundo ao quadrado. Bom, vou repetir. 6. 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6 metro quadrado. Agora já posso colocar lá. 5 quilômetros quadrados. Vamos lá. 5, o quilo, vou transformar ele aqui, ele é 10 a 3 metro e está todo mundo ao quadrado. Então é 5 vezes 10 na 6 positivo metro quadrado. Ok? Printa e copie, toque em ficha.